tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião, hoje, dia 3 de outubro, com a discussão de mais um dos nossos casos clínicos raros e difíceis. Então, Ingrid e Diego ficaram aí a cargo de apresentar mais esse caso. Pode começar, meninos. Boa tarde, então, a todos. Hoje o nosso caso clínico vai ser sobre hepatite medicamentosa e tireoidectomia na gestação. Vai ser apresentado por eu, Diego da Rocha, e a minha residente, MR+, Ingrid Lourenço, sobre a preceptoria do Dr. Mário. Pode passar. Então, o nosso caso clínico é de uma paciente, a CADO. Ela tem 27 anos, é uma segunda gestação com um parto cesáreo prévio. Ela chegou aqui no Hospital das Clínicas com uma idade gestacional de 24 semanas e 1 dia. Pode passar. Então, ela fazia PNAR na cidade de origem dela por um hipertireoidismo, uma pressão arterial crônica e um mau passado obstétrico. Esse mau passado obstétrico dela era por uma pré-eclâmpsia com um CIUR precoce de 27 semanas, foi na primeira gestação dela. O motivo que levou à internação dessa paciente aqui no Hospital das Clínicas foi um quadro de icterícia a esclarecer. O que aconteceu? Essa paciente iniciou com um quadro de icterícia há 11 dias, então foi em torno do dia 6/6 de 2024, que evoluiu com uma colúria e acolia. Pode passar. Sobre a história pregressa dessa paciente. Ela tinha hipertireoidismo, hipertensão arterial crônica, fazia uso prévio do propiltiuracil de 100 miligramas, metildopa de 250 miligramas, sulfato ferroso, AS e carbonato de cálcio, e negava demais comorbidades. Da história ginecológica dela, ela teve a sua menarca aos 14 anos, alegava que seus ciclos eram regulares e tinha como uso prévio de método anticoncepcional, o anticoncepcional oral e injetável mensal. Pode passar. Os exames prévios dessa paciente quando ela chegou aqui no Hospital das Clínicas. Essa paciente chegou com, como vocês podem ver na tabela, um TGO e um TGP bem alterado, muito alterado. Como vocês podem ver a evolução dele. Suspeitou-se dessa paciente que ela teria uma hepatite medicamentosa. Primeiro, pensaram que ela seria uma hepatite normal, mas foi descartado porque, como vocês podem ver, que as sorologias foram todas negativas, até foi pensado numa hipótese de dengue nela, mas todas as sorologias deram negativas. Pode passar. Então, a principal suspeita foi o quê? Foi uma hepatite medicamentosa. Após fizeram a suspensão desses medicamentos. Por que pensou numa hepatite medicamentosa? Foi feito o ultrassom dela, no dia 10/6, visto que a vesícula biliar da paciente só tinha paredes espessadas e a colangio-ressonância veio toda normal. Pode passar. Sobre a admissão, então, dela aqui no Hospital das Clínicas. Essa paciente foi admitida em leito de CTI na madrugada do dia 17, foi admitida para fazer uma estabilização do quadro dela. Após uma avaliação e estabilização do quadro, na manhã seguinte, ela já recebeu alta da CTI para ser acompanhada em enfermaria. Eu queria só dizer aqui que ela não foi aceita nem por nós, ela foi aceita pelo pessoal do transplante hepático, porque o contato foi direto com eles por conta da situação dela. Ela estava sendo, então, como a Ingrid falou, sendo avaliada pelo transplante hepático, que concluiu que ela estava com uma hepatite medicamentosa. Mas como vocês podem ter visto na evolução, quando ela estava usando a medicação, as transaminases dela estavam bem alteradas após a suspensão da medicação que ela estava em uso, que era o propiltiuracil e a metildopa, houve uma melhora significativa das transaminases. Então, após 4 dias de internação, a paciente recebeu alta do transplante hepático, com a principal hipótese dela de hepatite medicamentosa.
e foi acompanhada junto com a endocrinologia. Então, o transplante hepático deu a alta e ela iniciou o acompanhamento junto com o pessoal da endocrinologia. O que acontece? No dia 8 de internação dessa paciente, foi iniciado o tapazol nessa paciente, que é o metimazol. Só que o que acontece? O propiluracil e o metimazol, eles têm o mesmo mecanismo de ação. Como o propiluracil ou a metildopa, que eram os principais medicamentos que estavam na suspeita de serem os agentes da hepatite medicamentosa, eles tiveram que ser suspensos também, por causa que era o mesmo princípio, o mesmo mecanismo de ação, então poderia também poderia causar algum efeito na paciente. Também foi suspenso. E como alternativa foi iniciado o propanolol na paciente. Nesse mesmo período, a paciente já estava cansada de estar internada aqui no Hospital das Clínicas e também pediu para transferência de volta para a cidade de origem dela. Porém, pelo quadro dela, não conseguiu-se essa transferência. Pode passar. Como a paciente estava com um hipertireoidismo franco, não poderia usar medicamentos, nem o metimazol e nem o propiluracil, foi sugerido pela endocrinologia uma avaliação com a cirurgia da cabeça e pescoço para uma avaliação de tireoidectomia total. Como a paciente não tinha outra alternativa, foi sugerido isso para ela. No 20º dia de internação, a paciente, então, foi submetida a uma tireoidectomia total, pode passar, onde que vocês podem ver que teve uma melhora do quadro dela. O TSH não teve uma grande mudança, porém, o T4 dela estabilizou após o procedimento. No 23º dia de internação, a paciente teve alta da cirurgia de cabeça e pescoço, com acompanhamento ambulatorial, e no 25º dia ela teve alta tanto da parte da ginecologia, quanto da parte da endocrinologia. E agora, falando então da discussão do caso... Vamos parar um pouquinho, Ingrid, claro. Só para fazer uns comentários. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, que era uma paciente que ela tinha o hipertiroidismo, tinha necessidade de tratamento, mas desenvolveu essa hepatite medicamentosa. Daí a necessidade, daí a dificuldade toda, né? Porque ela tinha uma doença, tinha que tratar, mas o medicamento não estava fazendo bem para ela, estava levando essa lesão hepática dela. Então, daí que gerou toda essa dificuldade e a necessidade da cirurgia. Não tinha outra alternativa a não ser a cirurgia durante a gravidez, né, que não seria o melhor momento, mas não tinha outra alternativa. A Ingrid vai apresentar os aspectos do caso aí, depois a gente discute mais. Você quer falar alguma coisa, Eura? É que nem ali, né, professora, o metimazol e o propiluracil, eles têm praticamente o mesmo mecanismo de ação, por isso que nenhum dos dois pode ser usado. Ela já usava o propiluracil, só que daí foi iniciado o tapazol, só que ele não poderia ser usado porque o propiluracil era o principal agente que achava que ela estava causando a lesão hepática. E os dois tinham praticamente o mesmo mecanismo de ação, né? Eles agem mais ou menos da mesma forma. A Ingrid vai explicar isso para nós, né, Ingrid? Então pode seguir aí com a sua explicação. Então, em relação à hepatite medicamentosa, primeiro que esse é um termo que a gente usa muito aqui, mas quando eu fui procurar os artigos, o pessoal usa mais lesão hepática induzida por drogas. E ela tem basicamente duas maneiras de acontecer. Pode ser intrínseca ou idiosincrática. A intrínseca ela é mais esporádica porque ela é dose dependente. Ela costuma ter um período de latência mais rápido, porque depende da dose que a paciente está usando. Então, geralmente, a causa intrínseca de uma lesão hepática induzida por drogas é quando tem uma medicação que uma dose elevada, igual paracetamol, causa intoxicação, ou então uso abusivo de algumas drogas. A idiosincrática, ela já costuma ser mais comum, e justamente é a maioria dos casos na gestação, porque ela tem um período de latência maior e ela não é dose dependente, então a gente não sabe quando que vai acontecer. Ela
ela vai surgir os sintomas ou não, às vezes vai ser só uma alteração laboratorial ao longo do tempo usando a medicação, e esse período pode variar de semanas a meses. A localização afetada também em relação no fígado é um jeito de classificar a hepatite medicamentosa, poderia ser hepatocelular, colestática ou então mista. No caso da paciente, ela fez bastante colestática, ela era uma paciente que clinicamente tinha uma icterícia muito visível, mas também o hepatocelular, igual a gente viu das transaminases dela, dos exames. Peraí, gente, só um segundo. A Ingrid teve um problema ali, mas Alguém ligou o liquidificador aqui, só um segundo. pode continuar. Não, mas então eu pedi para ela citar um pouco sobre essas drogas que levam a essa lesão hepática, né? Porque a gente ouve muito falar a respeito disso, mas a gente não sabe qual que é a real prevalência disso, né? Então pode continuar aí, Ingrid. Desculpa, essa questão do home office, né? Em relação à clínica, que eu falei, alguns pacientes podem ser completamente assintomáticos, pode ter só uma alteração laboratorial, ou então pode começar a desenvolver uma icterícia, encefalopatia, e o mais grave seria insuficiência hepática aguda. A prevenção seria o principal em relação ao tratamento dessa hepatite medicamentosa, porque o tratamento mesmo em base é retirar a medicação. Então, para não fazer isso com que não aconteça, a gente teria que avaliar o risco individual do uso das medicações, ver se a paciente já usa alguma medicação que pode ter interação e aumentar a dosagem sérica da medicação que ela está usando, ver características bioquímicas mesmo do remédio, se ela tem já algum problema de fígado, então renal, a idade da pessoa, o sexo também, os artigos falam que tem alguma associação, mas na gestação em si a gente tem poucos estudos, porque a gente costuma usar medicações na gestação com mais critério, então a gente usa quando realmente tem indicação, né, quando o benefício supera o risco, e acaba que como a gente usa com mais cautela, acaba tendo menos casos relatados de hepatite medicamentosa. Um dos medicamentos que citam nos artigos é a tetraciclina, só que a tetraciclina ela já não é tão usada por conta da questão fetal. Mas materna se sabe que na gestação ela acaba tendo uma ação hepatopática maior do que na população geral. Tirando a tetraciclina, é difícil achar exatamente quais são as medicações, então, na gestação que podem causar isso. Eu achei esse documento em uma revisão narrativa. Ele colocou essa tabela de medicações que podem causar a injúria hepática na população geral, e como são medicações que podem ser usadas no gestante, eles acabaram colocando e organizando. O principal que eles colocam seriam as suplementações dietéticas e também ervas, 16% da população geral. Somando todos os verdes, que são os antibióticos, a gente tem quase 30% como causa de hepatite medicamentosa o uso de antibiótico. E aí eu acabei colocando reação em vermelho a medicação que a paciente justamente estava usando, que são medicações que a gente usa muito na gestação, que é metildopa e proptiluracil. A metildopa 1,2% de porcentagem, causando injúria hepática, e o proptiluracil um pouco menos, 0,3%. E aí, assim, essas são medicações que causariam mais a injúria hepática idiosincrática, que é não dose dependente. Mas da dose dependente, que entraria o caso do paracetamol, e a gente achou interessante trazer ele para comparar, porque o paracetamol sempre é um vilão na nossa visão, né? E até mesmo das pacientes, elas têm receio de usar medicações, porque não sabem o que vão fazer mal. O paracetamol, ele é uma medicação analgésica muito utilizada fora, né? Porque o pessoal não usa dipirona, mas a gente viu, esse daqui já é um artigo de 2003, que fala sobre hepatite, sobre insuficiência hepática aguda, que viu que o paracetamol, que é o acetaminofeno, a primeira tabela, seria essa daqui, ele acaba sendo a razão principal mais nos Estados Unidos e no Reino Unido. Nos outros países acaba sendo muito mais as hepatites e outras causas desconhecidas. Então, no nosso meio, eu acabei achando outras informações também, que eu vou falar agora nesse slide, comparando paracetamol com a metildopa e proptiluracil. Em relação à dipirona, quase que não tem artigo nenhum falando, então por isso, novamente, que a gente usou o paracetamol para usar de comparação, já que é uma medicação mais usada na gestação. O paracetamol, então, ele tem uma causa mais intrínseca para causar hepatite medicamentosa, é uma causa importante de overdose e de insuficiência hepática por overdose nos Estados Unidos, não só porque as pessoas usam a própria medicação para causar alguma intoxicação
alta intoxicação, né, que foi provocada, mas também porque as pessoas nos Estados Unidos acabam usando muitas medicações que têm paracetamol, junto com codeína, com outros opioides, e eles não sabem que tem paracetamol na medicação, então eles usam exacerbadamente. No Brasil, eu encontrei um artigo que avaliou os casos de intoxicação entre o período de 2017 a 2020, vendo base do Sinan e também do sistema de mortalidade, em que 3,35% dos casos totais de intoxicação nesse período, que era quase 500 mil, foi por conta de paracetamol. Então, aqui, o valor de intoxicação por paracetamol é bem mais baixo do que comparado com os Estados Unidos. A metildopa já tem um mecanismo de ação idiosincrática, que é a que eu falei, que é de uma dose não dependente. Quando ele causa uma alteração aguda, uma injúria hepática aguda, costuma surgir nas 12 até 12 semanas do início da medicação. Mas 5 a 35% das pessoas que utilizam metildopa podem apresentar uma elevação leve a transitória das transaminases que não contraindicam o uso da medicação. Seria uma questão de acompanhar. E é incomum uma lesão hepática significativa com o uso da metildopa pela literatura que eu procurei, os artigos. Já o proptiluracil, ele também é idiosincrático, ele também causa uma elevação transitória e assintomática das transaminases nos primeiros 3 meses de uso, mas ele já costuma causar sintomas em 1 a cada 1.000 pessoas que utilizam, isso na população geral, não na obstétrica, e de injúria hepática aguda tem uma prevalência que eu achei de 1 a cada 10 mil nos adultos. Aqui também da revisão narrativa que eu falei, eles avaliaram alguns artigos, principalmente artigos mais da China, do Japão e alguns do Reino Unido que eles conseguiram encontrar. O paracetamol, eles não acharam informação sobre a prevalência na população das gestantes, mas eles viram que o intervalo era de 14 dias para começar a causar algum sintoma, e o período médio da gestação era 19 semanas. A metildopa, 9 casos relatados, o intervalo costumava ser de 2 a 12 semanas, igual eu falei, que costuma ser igual da população geral, e costumava aparecer sintomas de gestação no primeiro trimestre, de 9 a 18 semanas, no primeiro trimestre, ou então no terceiro. Labetalol com metildopa só foi relatado quando a metildopa foi associada com o labetalol. Nevirapina, saquinavir também são citados aqui, mas o que interessa para a gente aqui seria o proptiluracil, os antitiroidianos. Em relação ao proptiluracil e metimazol, o proptiluracil teve uma prevalência muito maior do que o metimazol. O intervalo de uso para surgir os sintomas de 2 a 28 semanas e, assim, na gestação, os relatos eram de 4 a 33 semanas, então um período muito amplo. Também eles falaram sobre nitrofurantoína e esse outro aqui que a gente não costuma usar. E o que eu queria trazer era realçar isso, que em relação à metildopa e o proptiluracil, aparentemente o proptiluracil ele acaba causando muito mais que a metildopa. Até mesmo nos desfechos maternos, o paracetamol ele acaba tendo uma boa recuperação quando suspende a medicação, mas tem relatos de transplante hepático em gestantes que estavam utilizando a medicação e tiveram injúria hepática. A metildopa não teve relato de medicação após a retirada ter alguma necessidade de transplante hepático ou então uma insuficiência hepática mais grave. Os casos todos tiveram recuperação depois da suspensão. Já o proptiluracil, mesmo a insuficiência hepática sendo rara, tem sim desfechos maternos que foram para transplante hepático ou então a óbito, apesar de também ter descrito recuperação. E aí a gente volta então para a conduta na hepatite medicamentosa. Igual o Diego falou, precisa fazer a exclusão de outros diagnósticos diferenciais, viral, hepatite autoimune, e eu não coloquei aqui, mas é óbvio, mas não é na gestante, a gente acaba tendo que excluir pré-eclâmpsia, síndrome HELP, ou então a esteatose hepática da gestação. E identificar e suspender a medicação. Em 80% dos casos, na população geral, tem resolução espontânea. Mas aí a gente tira o medicamento e a gente volta para o problema que é a doença de base. No caso da paciente, então, o hipertireoidismo. E por isso que foi indicada a tireoidectomia. A indicação foi principalmente porque não é indicada a troca entre as drogas antitireoidianas. No caso dessa paciente, até começou o metimazol, só que não tem indicação de fazer mesmo a troca das duas medicações. Por conta dos desfechos desfavoráveis do descontrole, como perda fetal, hipertensão gestacional, risco de prematuridade, baixo peso ao nascer, restrição de crescimento intrauterino, uma crise tireotóxica ou uma insuficiência cardíaca congestiva materna, a gente acabou indicando a tireoidectomia. E aí aqui, eu procurando
assim, não achei na PubMed, pelo menos nessa base de dados, tiroidectomia na gestante por conta de hipertiroidismo. Eu encontrei mais mesmo indicações de tiroidectomia por conta de câncer ou suspeita de tumor na tireoide. Então, no nosso caso, é bem raro mesmo. E atualizando, então, depois que a paciente recebeu alta, ela retornou para o pré-natal na cidade de origem dela. Ela teve uma consulta com 35 semanas e 3 dias, que a revisão laboratorial mostrava que ela estava com um hipotireoidismo agora, TSH 7,83 e o T4 livre 0,3. Esperado para o pós-operatório, pode acontecer esse hipotireoidismo tanto imediatamente quanto algumas semanas depois, que foi o caso dela. Teve melhora das transaminases, o RNI, a creatinina e também das enzimas do colédocas. E o ultrassom dela, ultrassom obstétrico, mostrou um crescimento intrauterino restrito. Ela, nessa situação aqui, o pessoal da endocrinologia na cidade de origem prescreveu levotiroxina, o óxido de magnésio e o carbonato de cálcio. E ela teve indicação de cesariana não, na verdade, de interrupção da gestação com 37 semanas, que acabou sendo por cesariana e não teve intercorrências. Daqui são só as referências do caso. Prontinho, professor. Obrigado, Ingrid e Diego. Caso muito bem apresentado por vocês. É um caso raro, como a Ingrid chamou a atenção, porque ele mistura várias coisas. Mistura o hipertiroidismo, mistura a insuficiência, a hepatite, né, medicamentosa, e mistura a tireoidectomia na gravidez. Então, realmente foi desafiador, né, a gente cuidar de todos esses aspectos. Por sorte, a gente tem equipes de endócrino e de cirurgia que nos ajudam muito e são muito competentes. Então, daí o desfecho favorável, mas realmente foi um caso bem complexo. Alguém quer fazer algum comentário, perguntas? Só quero cumprimentar os meninos mesmo, a Ingrid e o Diego, porque, nosso caso bem interessante, né, Mário? Vocês têm trazido casos bem interessantes para a gente, difíceis de conduzir, né? Pois é, e a Ingrid, na revisão dela, realmente ela não encontrou nenhuma tireoidectomia por hipertiroidismo na gestação. Então, é um caso bom para a gente descrever também. Né? Já está na lista deles aí para fazer o TCC usando esse caso. Alguém levantou a mão aí? Quem foi? Ou levantou por engano? Só está aplaudindo a Mari. Só aplaudindo, Mário. Tá bem, Mari. Então tá, gente. Então vamos encerrar por hoje. Semana que vem a gente volta com a apresentação de artigo. Então, agradeço a todos. Até semana que vem. Abraço, gente. Tchau, Ingrid. Tchau, Diego.